Informação é fundamental para quem quer ficar com tudo em dia na propriedade. Por isso, hoje o tema da nossa aula é licenciamento ambiental. Vamos acompanhar? Olá, eu sou assessor técnico da Comissão Nacional do Meio Ambiente, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, e eu vou tentar ter uma conversa com vocês, um papo a respeito do licenciamento ambiental. Tudo isso que está acontecendo na mídia, tudo isso que está acontecendo em relação ao licenciamento ambiental, especificamente em relação à propriedade rural. Eu vou partir de 3 pontos. Legislação sobre licenciamento ambiental, problemas sobre licenciamento ambiental das propriedades rurais e o que a CNA está fazendo para o produtor rural em relação a esse assunto, licenciamento ambiental. Legislação sobre licenciamento ambiental. Nós temos as resoluções do CONAMA, nós temos a resolução 237, que é a resolução que criou o licenciamento ambiental no Brasil, e nela coloca todas as atividades que tem que fazer o seu licenciamento ambiental. A parte de construção civil, obras, indústrias, comércio, tudo. E dentro dela também está a parte da propriedade rural, das atividades rurais. A grande questão que nós colocamos é que nós estamos dentro de uma cesta, junto com todas as atividades produtivas brasileiras, e nós somos mais um em relação ao licenciamento ambiental. Então fica uma coisa muito confusa e muito forte para o produtor rural conseguir seguir essa legislação, porque nós seguimos quase, tentando assim pegar essa resolução, quase que a parte de indústria, a parte de comércio, até a parte de refinarias. Não seguindo aquela rigidez, mas a gente tem que seguir a resolução 237 do CONAMA. Nós temos também a Lei Complementar 140, a Lei 140, que ela passa a competência para legislar e licenciar para as propriedades rurais. Lá ela coloca a competência da União, do Estado e do município em relação ao que cada um vai poder fazer a sua legislação e a sua norma para licenciamento ambiental. O interessante disso é que nós passamos do IBAMA, que era o ente federal, que fazia toda a parte de licenciamento ambiental, nós agora migramos para o Estado e muitas vezes para o município, se o município tiver a entidade fiscalizadora ou a entidade licenciadora no seu município. E os estados agora vão poder fazer as suas leis em relação a licenciamento ambiental. Isso é muito bom, por quê? Porque nós entramos nas particularidades do estado. Então isso é muito interessante com a criação das legislações estaduais. Então o estado de São Paulo, que tem 2 biomas, Mata Atlântica, nós temos o Cerrado, nós temos a região Nordeste, que tem alguns biomas dentro dela também. Então o estado, dentro das suas particularidades, vai poder fazer o licenciamento ambiental de cada atividade da propriedade rural. Isso tira aquela questão que nós tínhamos em relação à legislação federal, que tenta fazer uma legislação macro, uma legislação muito grande, tentando atingir todos os biomas e todas as propriedades em cada igarapé, em cada região que tem o seu riozinho. Então isso trazia um problema muito grande para o proprietário rural, porque a particularidade que ele possuía da propriedade dele, a legislação federal nunca conseguiu alcançar. Então era muito difícil dele conseguir ter a segurança jurídica de ter o licenciamento ambiental da sua propriedade rural. Então, com a Lei Complementar 140, que conseguiu passar para os estados essa parte de licenciamento, isso ajuda muito a parte da propriedade rural em relação ao licenciamento ambiental. Isso é muito importante a gente observar que agora vocês que estão no seu estado, participem dos seus sindicatos rurais, participem da sua federação, para que você consiga fazer normas que atendam tanto a parte ambiental quanto a parte de produção agrícola. Isso é extremamente importante que vocês comecem a interagir com essas duas partes do nosso sistema, que é o sindicato e a federação, para que a gente consiga mostrar para os legisladores estaduais as questões que nós temos em relação à propriedade rural dentro da sua região. Extremamente importante. Nós vamos falar um pouquinho também sobre o problema do licenciamento ambiental em propriedades rurais. Isso é extremamente importante e ninguém mais do que vocês para saber sobre isso. Nós temos diversidades de atividades em uma propriedade rural. Uma propriedade rural pode ter silvicultura, suinocultura,
avicultura, caprinocultura, bovinocultura, pode ter uma dessas atividades ou todas. Então imagine você ter que tirar 5, 6, 7 licenciamentos ambientais por cada atividade que você vai ter dentro da sua propriedade. Se para você tirar um licenciamento ambiental, às vezes demora de 6 meses a 2 anos, dependendo do grau de complexidade que vai ser a sua atividade, imagina você quer utilizar 100% da sua propriedade na parte legal que você pode utilizar, você querer utilizar toda essa parte da sua propriedade rural utilizando essas atividades. Vai ser uma coisa extremamente difícil você conseguir que o órgão ambiental competente te dê as 5, 6, 7, 8 ou uma licença ambiental da sua propriedade. Existe um problema sério que são as faltas de técnicos especializados nos órgãos ambientais. Não estou aqui dizendo que as pessoas que estão lá estão incompetentes. Não. É porque vocês têm que pensar que a pessoa que vai analisar o seu licenciamento ambiental dentro da propriedade é a mesma pessoa que vai analisar o seu cadastro ambiental rural que nós entregamos agora. É a mesma pessoa que vai entregar o cadastro. É a mesma pessoa que vai tentar analisar o programa de regularização ambiental da sua propriedade. É a mesma pessoa que vai fazer o licenciamento ambiental de um posto de gasolina na sua região, de um comércio, de uma indústria, de uma refinaria. Então, aquela pouca quantidade de técnicos que existe no estado ou no município vai ter que colocar toda a sua hora de trabalho para licenciar todas essas atividades. Imagine ainda ter o licenciamento ambiental de mais uma atividade dentro da propriedade rural. Aí nós entramos na quantidade de propriedades rurais que nós temos. Segundo o último censo do IBGE, nós temos mais de 5 milhões de propriedades. Imaginem que dessas 5 milhões de propriedades, alguns milhões vão ter que fazer licenciamento ambiental da sua atividade. Então, e detalhe, eu estou falando de propriedade. Você se lembra que eu disse que pode ter mais de uma atividade dentro da propriedade? Então, você vai ter que fazer uma multiplicação em relação às atividades, em relação às propriedades, isso por estado. É quase impossível você conseguir licenciar toda atividade agropecuária hoje no Brasil. Você não vai conseguir, você não vai ter técnico, você não vai ter perna para conseguir isso. E essa é uma das grandes questões que nós colocamos em relação à necessidade de se entender o que é o licenciamento ambiental dentro da propriedade rural. Extremamente importante que o Estado tenha esse conhecimento, porque normalmente nós estamos colocados sempre à margem dentro das legislações, sempre colocávamos como nós seguramos a balança comercial, mas deixa ele quieto ali, nós vamos conversar. Mas hoje então começamos a observar que nós queremos ter a segurança jurídica dentro da propriedade. E isso nós agora estamos forçando o Estado, a União, até o município, falar, olha, eu quero uma legislação correta para mim, porque eu quero ter segurança jurídica. Não é só o carro que vai me dar segurança jurídica. Eu quero chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir. Sem problema, sem achar que no outro dia vai um fiscal dentro da minha propriedade. Então, eu vou tentar dar um exemplo para vocês aqui, só para vocês entenderem a problemática da quantidade de proprietários em relação às atividades. Nós temos aqui número de produtores integrados. Na parte de avicultores, nós temos 127 mil avicultores integrados. Existem aqueles que não são integrados, então isso aqui aumenta muito. Então, vocês imaginam que nesses estados, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde tem tem mais de 60% dessa atividade, a quantidade de solicitações de licenciamento ambiental, eu acredito que a maioria hoje já tenha, mas mesmo já tendo, ela vai ter que pedir a renovação daqui a alguns anos. Então, os que não têm vão ter que fazer e ainda vai ter que pedir uma renovação de todos. Imagine 127 mil na mesa de um técnico dentro do órgão ambiental, tentando fazer o licenciamento ambiental. Eu vou mostrar para vocês agora um outro exemplo em relação à suinocultura. Nós temos 23 mil suinocultores integrados e 15 mil, mais ou menos 15 mil que são independentes, dão 38 mil. Então você imagine 38 mil suinocultores solicitando licenciamento ambiental ou solicitando que se faça a renovação do licenciamento que ele já tem. Olha a quantidade de papel que vai gerar aqui também. É uma coisa assim extremamente complicada para que os órgãos ambientais tenham condições de fazer uma análise. Lembre-se que nós temos aquicultura, carcinicultura, nós temos bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, dentre outras atividades que necessitam de licenciamento ambiental. Então, é uma questão extremamente importante que nós estamos trabalhando e que tem que ser apresentado para o Estado, e vocês têm que fazer isso também, a União, toda essa parte de mudança de legislação de licenciamento ambiental tem que ser feita entendendo a atividade rural produtiva.
Porque não é só fazer o licenciamento ambiental. A pessoa que vai gerar o licenciamento ambiental dentro da legislação estadual é uma pessoa que tem que conhecer a atividade. E não só conhecer a propriedade rural, a atividade de bovinocultura, ele tem que conhecer a atividade de bovinocultura de leite, de suinocultura, de avicultura, ele tem que ter conhecimento de cada uma dessas atividades. E não pode ser um técnico que não tenha conhecimento das ciências agrárias. Tem que ser um técnico que tenha conhecimento ou que tenha treinamento dentro dessas atividades que eu estou colocando aqui. Isso mostra a problemática que é de você conseguir fazer com que se trabalhe o licenciamento ambiental. Agora eu vou dizer para vocês o que nós, CNA, estamos fazendo para vocês, produtores rurais. O que a gente está tentando trabalhar. Como nós temos a expertise do que tem uma propriedade rural, nós estamos nas reuniões que nós participamos aqui na esfera federal, mostrar para os técnicos que muitas vezes não têm conhecimento das ciências agrárias, mostrar o que se tem dentro da propriedade rural. Nós estamos trabalhando em duas frentes muito fortes. Uma é um grupo de trabalho do CONAMA, que estão alterando resoluções antigas e completamente desatualizadas. Uma delas é a 237 que eu coloquei para vocês, que nos coloca dentro de toda aquela bagunça que tem de indústria, comércio, dentro da indústria separa a indústria de mineração, indústria de extração, indústria etc. Nos coloca junto de mineração, da parte de petróleo, de extração de petróleo, refinaria de petróleo, nos coloca, mesma resolução, coloca toda essa parte de arcabouço jurídico. Então, nós estamos trabalhando no licenciamento ambiental, numa nova norma que tenta esmiuçar o que já existe hoje, o conhecimento que já se existe hoje. Quando foi feita a resolução do CONAMA, em 87, não se tinha o conhecimento hoje das questões ambientais. Hoje se estuda muito mais em relação às questões ambientais e acreditamos que podemos fazer algumas alterações e ajudar com algumas soluções para o setor agropecuário brasileiro. Nós fizemos uma sugestão clara nas duas frentes, tanto no CONAMA quanto no Congresso Nacional. Nós estamos tentando mudar completamente o licenciamento ambiental do setor agropecuário brasileiro. Vou dizer para vocês, dentro da Câmara dos Deputados hoje tem um projeto de lei que é o 3729/2004, que está tratando de licenciamento ambiental. Nós colocamos, e é o licenciamento ambiental como um todo, de todas as atividades de novo. Só que nós colocamos uma coisa diferenciada para o legislador ou para o conselheiro do CONAMA, que a proposta é a mesma. A proposta é o seguinte: não vai existir um licenciamento ambiental como se existe hoje para a propriedade rural. Ela vai ser ao contrário. O Estado vai dizer, ou a União vai dizer, olha, para a atividade de suinocultura, você vai ter que seguir estas regras. E nós vamos elencar as regras de uma boa prática agrícola e ambiental daquela atividade. Mesma coisa na avicultura, mesma coisa na aquicultura, tamanho de tanque de decantação das fezes, ou então o tanque de decantação da água que saiu dos tanques de aquicultura, mesma coisa para a avicultura. Então, nós vamos começar a trabalhar exatamente em cima de matriz ou quantidade de animais. Nós colocamos as regras já expostas. O produtor rural vai ler aquilo ali, vai entender o que ele vai ter que fazer e vai chegar para o Estado. Eu concordo com o que vocês colocaram, porque quem vai dizer aquilo para mim é o Estado. Para você seguir a sua atividade, você vai ter que seguir esta cartilha. Eu concordando, eu assino. Eu entrego para o órgão, ou seja, eu estou licenciado, seguindo aquela cartilha que o Estado vai fazer. Nessa cartilha, o Estado vai, antes de tudo, vai estudar todas as atividades, ele vai saber se aquela atividade vai poder continuar naquela região do Estado, naquele município, ou se naquele Estado, daquele município, ele vai ter a necessidade de ter uma restrição ou não ter restrição nenhuma em relação à sua atividade. E vai ficar claro num documento tudo isso. Agora, a partir do momento que o produtor rural assinar este documento, a partir do dia que ele colocar o primeiro animal, se tiver alguma fiscalização e ele não tiver seguido aquela cartilha, o que vai acontecer? Aí sim, ele vai poder sofrer uma sanção, uma multa ou até um embargo da propriedade, porque não seguiu aquela regra que foi colocada antes. Então não precisa mais aquela ida e volta de documento junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente ou aquela entidade que faz o licenciamento ambiental. Nós já vamos ter antecipadamente tudo aquilo que é necessário para que a minha atividade possa seguir sem ter problema nenhum junto à Secretaria Estadual
secretaria municipal ou até, se a propriedade for necessário que seja da União, porque existe poucos casos, mas de repente, aí você vai conseguir seguir aquela cartilha. Se você resolver aumentar a quantidade de animais, aí vai existir um outro anexo e fala, ó, se você quer aumentar, você vai ter que seguir agora este outro anexo aqui, além desse. Então vai ficar uma coisa muito mais clara. Com um zoneamento ecológico, econômico, ou um zoneamento agrícola, econômico, ecológico, não importa o nome que vai ser dado pelo Estado, mas você ter um zoneamento sobre as áreas do Estado que não tem restrição nenhuma para atividade, ou as áreas do Estado que vão ter alguma restrição, que você vai ter que seguir uma regra um pouco mais rígida, ou aquela área que não pode ter aquela atividade, tendo esse parâmetro, você vai conseguir ter a segurança jurídica que todo produtor rural deseja em relação à sua atividade. E nós vamos tirar aquela quantidade imensa de processos que existem hoje nos órgãos ambientais solicitando licenciamento ambiental. Imagine você, 5 milhões de propriedades rurais que tem, vão colocar um pouco menos que isso, mas com várias atividades, imagine a quantidade de papel que nós vamos tirar das mesas dos técnicos de área ambiental dos estados. Então nós estamos conversando isso também com os conselheiros do CONAMA e com os parlamentares na Câmara, nós estamos apresentando, existe uma conversa que está caminhando, está uma coisa interessante, eles estão começando a entender a problemática que nós observamos hoje, é como vai ser a migração do que temos hoje para esse pensamento que nós temos, mas a gente tem que dar um passo. Nós temos que mostrar para a sociedade brasileira que nós queremos produzir de uma forma economicamente viável e ambientalmente viável. E a única forma que a gente observa hoje é que se tenha uma regra clara sobre como que se deve seguir dentro da atividade. E nós queremos mostrar para o mundo que não existe nenhuma propriedade rural no mundo que vai ter as condições que nós temos hoje de preservação ambiental em relação à reserva legal, em relação à área de preservação permanente, áreas de uso restrito e também em relação ao licenciamento ambiental da sua atividade. Nós vamos mostrar para o mundo que nós estamos na frente deles e que ninguém vai poder falar um A em relação ao que nós tentamos fazer da nossa produção. Qualquer dúvida, nós temos o nosso site, que é o www.canaldoprodutor.com.br. Nós temos, além da parte ambiental, nós temos todas as questões que tratam, que a CNA participa, que a CNA acompanha, notícias, e aqui você vai conseguir ter mais informações a respeito do nosso trabalho para tentar sempre ajudar o produtor rural. Muito obrigado e até a próxima.